Retomamos a sessão da tarde do dia 24 de maio de 2021. Doutora Lisiane. Sim. Agora. Ai, desculpe. Boa tarde. Retomamos a gravação do período da tarde, a sessão do período da tarde, do dia 24 de maio de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros, deixa eu ver aqui a ordem correta, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Arigo Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira, sendo que a doutora Sabrina está como suplente convocada para todas as sessões. Nós vamos julgar agora o item número 3 da pauta, cuja recorrente é a construtora Pelotense Limitada, de relatoria do doutor Ari. Doutor Ari, por favor, a palavra é sua. Muito bem. Eu vou tentar resumir, porque é comprido o processo. Vocês vão lendo aí o que vocês acharem. É assim, a empresa entrou com uma ação judicial contra a constitucionalidade dos decretos 2445 e 2449. Ela perdeu em primeira instância, aí ela apelou, e no tribunal foi reconhecido o direito ao crédito. Acontece que o tribunal, deixa eu localizar aqui, página 3. Na página 3, lá no meiozinho, está escrito assim, essa é a decisão do tribunal. Na hipótese em exame, como a ação foi proposta em 19 de dezembro de 2000 e o pedido de repetição abrange competências de julho de 88 a outubro de 95, inexistindo indícios de que houve homologação expressa do lançamento pelo fisco, está parcialmente extinto o direito de repetição postulado pela autora, atingidas as parcelas cujos fatos geradores ocorreram anteriormente a 19 de dezembro de 1990. Então, partindo dessa decisão do tribunal, a Procuradoria fez os cálculos, inclusive dos honorários advocatícios. A recorrente foi lá no processo e concordou com os cálculos, porque a Procuradoria pegou o pedido, a petição inicial da recorrente, da empresa, e corrigiu alguns fatos geradores, que a recorrente aqui tinha posto errado. E ela concordou com tudo isso. Realmente eu errei, realmente eu concordo com a realocação feita pela Procuradoria, concordo com os cálculos do principal, de tudo. Só que ela disse o seguinte, mas eu já estou avisando que eu não vou executar o principal, eu vou pedir compensação administrativa. Eu vou executar a parte dos honorários, que eu ganhei a ação. E a Procuradoria foi cientificada e falou assim, tudo bem, já que ela concordou com os cálculos, eu concordo que ela vá à via administrativa e peça compensação, então eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto. Ótimo. Baseado nesses cálculos, a delegacia fez a apuração dos débitos e dos créditos. O que a delegacia fez? Como a justiça disse assim, está extinto o direito das parcelas cujos fatos geradores ocorreram antes de 19 de dezembro, a delegacia pegou um parcelamento que essa empresa tinha de fatos geradores anteriores a 90. Ela tinha feito um parcelamento de fatos geradores de 85, 88, se não me engano. Acontece que os fatos geradores eram anteriores a 90, mas os pagamentos do parcelamento foram em 2000, 2001. Aí, quando da execução da compensação, porque ela disse que ia fazer a compensação administrativa, na compensação, a delegacia falou, eu tiro esse valor do parcelamento, porque os fatos geradores são anteriores a dezembro de 90. A discussão toda desse processo, ela veio até recurso voluntário, dizendo que a delegacia de julgamento falou assim, nessa discussão. Olha,
Já foi feita a discussão na área judicial, já foram concordados com os cálculos, eu não posso fazer mais nada, se aceitou o cálculo. Então, não tenho que discutir na área administrativa. Mesmo assim, ela veio no recurso voluntário e falou assim, olha, a extinção do direito de restituição ocorre 5 anos depois de ocorrido o pagamento do tributo, não o fato gerador. Como o pagamento do tributo foi feito em parcelamento e não ocorreu o prazo de prescrição da data do pagamento, esse parcelamento não pode ser retirado do cálculo. Toda a discussão ficou nesse núcleo aí. Eu coloquei o despacho decisório da delegacia, porque está tudo explicado nesse despacho decisório. O que eu disse para vocês está aí. E aí, no recurso voluntário, ela alega exatamente isso. E depois ela alega outra coisa. Assim, como eu ia executar só a compensação, só executar só os honorários, então não quer dizer que eu tenha concordado com o valor do valor original, porque eu ia compensar. Então, eu concordei só com os cálculos referentes aos honorários que eu ia executar, e não o valor original que eu fui compensar. Quem tinha que ver o valor era a área administrativa. São os argumentos dela. Bom, para resumir toda a discussão aí, eu vou lá para o meu voto, eu vou lá na página 8, começa o meu voto. Entendemos não assistir razões à recorrente. Aí, o parcelamento efetuado não foi considerado para efeito. 2 questões ela trouxe, do parcelamento e a concordância com os cálculos. Agora, a minha opinião. Quanto aos valores referentes ao parcelamento efetivado pela recorrente, constantes do processo tal, as parcelas componíveis do parcelamento referiam-se a fatos geradores ocorridos antes de 19 de novembro de 90. Também foram desconsideradas parcelas recolhidas após outubro de 95, por excederem ao pedido original do processo judicial. Aí está o parcelamento, eu coloquei uma cópia aí, porque os fatos geradores estão aí na página 10, são todos anteriores a dezembro de 90, o pedido de parcelamento é esse. E aí, na página 11, como se verifica as parcelas referem-se a fatos geradores de novembro de 89 a novembro de 90. Deve-se atentar para o fato que o parcelamento de débitos é benefício fiscal, hipótese de suspensão e não de extinção, pois o débito somente se considera extinto ao término do parcelamento. Ou seja, com o adimplemento do débito, pois o parcelamento é uma compilação de débitos, com acréscimos dispostos na legislação que instituiu, caracterizando-se assim não mais em débitos isolados, mas numa nova dívida composta por parcelas dispostas ao longo de um período. E aí eu repito a decisão do tribunal, dizendo que o próprio desembargador, quando fez o voto, ele vem falando sempre no fato gerador, o que ele, baseado na decisão do Supremo, ele votou considerando que a extinção do direito de restituição se dá com relação ao fato gerador. Por isso, como que se levou em consideração foi o fato gerador, e como ele concordou com os cálculos, eu disse que está certo excluir as parcelas do parcelamento. Aí, no final, alguém falou? Alguém perguntou alguma coisa? Não. Assim, obedecendo de forma estrita a decisão judicial de forma acertada, a administração tributária executará os cálculos para compensação, excluindo da apuração dos débitos os valores constantes do parcelamento, que se referiam a fatos geradores do período compreendido entre 12 de 89 e 12 de 90, anteriores a 19 de dezembro, como determinado no Estado da Copa. Qualquer outra forma de interpretação deste mandamento judicial seria caracterizado como desobediência à ordem judicial. De todo exposto, nada a ser reformado, e neguei provimento nesse quesito. Quanto a outra questão, que é a concordância com os cálculos apresentados, ela diz que foi apenas com relação aos honorários, já que somente foi... Aí eu coloquei no item 20
a afirmação da recorrente, que ela está dizendo, que eu expliquei agora, que ela só concordou com os honorários. E a DRJ tem outra interpretação, dizendo que ela concordou com todos os honorários. Aí lá, nas folhas, já no final do voto, na folha 15, eu coloquei lá o que eles disseram. A Procuradoria juntou esses cálculos e lá na folha 16 está a concordância lá. O valor princípio, a conta de liquidação da ascendência apurada conforme plenarizada, em conformidade conjugada, por os seguintes valores. O valor principal referente ao montante por opção da autora será utilizado para compensação nos termos da legislação vigente. Ela concordou com todos os cálculos. Aí está o principal e os honorários. Então, ela concordou com tudo. Ao final da petição, ela apresenta os valores em discussão e, mais tarde, ela diz o seguinte: em face exposto, requer a Vossa Excelência a intimação da União na pessoa do procurador para se manifestar sobre o cálculo de liquidação da sentença e, após declarar que de certo o valor de 1.259.000, que é o valor total do crédito reconhecido. Assim, como aí está o parecer técnico da Procuradoria que eu coloquei lá na folha 18 e lá na folha 19, os cálculos da Procuradoria. Portanto, a Procuradoria analisou todo o débito e aí depois ele veio, né, tem uma cópia aí da concordância dele. Ele diz o seguinte: a construtora pelotense vem dizer que tomou ciência da manifestação da União com relação à opção pela compensação e que tomará providências cabíveis na esfera administrativa, devendo o feito prosseguir. Ela nunca contestou esses cálculos, ela veio contestar agora na fase de recurso voluntário. Então, eu vou lá para o final do meu voto, que eu fui colocando pedaços do processo. Quanto à compensação na esfera administrativa, está partindo dos mesmos valores utilizados no parecer técnico. Diante desses fatos, nego o provimento ao recurso voluntário. Então, eu neguei provimento por causa de ter excluído o valor do parcelamento, porque o fato gerador é o que é considerado, e eu excluí, e eu neguei o provimento porque considerei que ela concordou com o valor total do parecer da Procuradoria e neguei provimento ao recurso. É grande o processo, é cheio de detalhes, como o doutor José Adão disse, mas o resumo é esse aí. É isso, presidente, esse é meu voto. Ok, obrigada, doutora Li. Podemos votar? Alguma observação? Teve até aqui um cálculo que a Procuradoria fez, dizendo que tinha excesso de execução, né? E reduziu o valor, e ele também não questionou. Eu estou de acordo, eu acompanho o relator. Ok, então vamos à votação. Só um minutinho que meu computador está parando. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Com o relator. Obrigada. Doutora Jusileia? Com o relator também. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. E, com isso, encerramos o julgamento do item 3 da pauta. E agora passamos ao item... Doutor José Adão, item 14? 14. Isso, vou anunciar, então. Passamos... É um por um, doutor José Adão? Tem dois aí que estão repetidos, mas eu prefiro passar e na hora que votar fala que é igual, porque de cabeça assim, não sei. Dois são iguais. Tá? Então, vamos começar na ordem crescente.
Vamos agora ao julgamento do item 14 da pauta, cuja recorrente é Mineração Fazenda Brasileira S.A., de relatoria Dr. José Adão. Dr. José Adão, por favor. Esse aqui é um pedido de ressarcimento. A DRF deferiu em parte. Conformado, o contribuinte apresentou a sua manifestação de conformidade, contestando as glosas efetuadas. Analisada a manifestação, da RJ julgou a improcedente, nos termos do acordo assim emendado. Contribuição para o PIS/PASEP. Período 1º de 10 de 2006 a 31 de 2 de 2006. Não cumulatividade de crédito e insumos. Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços quando aplicados ou consumidos diretamente no processo produtivo. Não poder ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas. Não cumulatividade de ativo imobilizado, encargos de depreciação e impossibilidade. Os encargos de depreciação de máquinas e equipamento e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Jurisprudência do CARF não vinculação. Os acordos do CARF não possuem caráter vinculante para a DRJ. Estimado dessa decisão, recorrente interpor de recurso voluntário, requerendo a sua reforma para que seja revestida a glosa dos créditos efetuados sobre os custos básicos das despesas incorridos com, primeiro, serviço de transporte e alimentação de funcionários. 2. Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado. Para fundamentar seu recurso, expendeu extensos relatórios sobre seu processo produtivo, o direito ao aproveitamento de créditos na sistemática não cumulativa do PIS, citando entre as primeiras jurisprudência do CARF, concluindo que faz jus aos créditos descontados sobre os referidos custos/despesa. Em relação ao serviço de transporte e alimentação de funcionários, alegou que as minas exploradas estão afastadas dos centros urbanos, que o fornecimento de refeições não caracteriza mera liberalidade, mas imposição legal em vistas da atividade mineradora. E ainda que tais serviços enquadram-se no conceito de súmula pelo fato de estarem correlacionados com a consecução de seu objetivo social. Já em relação ao aproveitamento de créditos sobre encargos de depreciação, alegou que, embora a glosa tenha sido de créditos calculados sobre os encargos de depreciação de 2 veículos, tipo caminhonete, uma Mitsubishi L200 e uma Toyota Hilux, estes veículos são destinados ao transporte de pessoas e, portanto, imprescindível a consecução de seu objetivo social. Em síntese, é o relatório. Passando ao voto, eu transcrevo aqui a lei, os artigos da Lei 10.637, que trata do direito aos créditos sobre insumos. E também cita aqui a definição do STJ, de conceito de insumo para efeito de aproveitamento de créditos. No presente caso, o contribuinte é uma empresa de mineração que tem como atividades econômicas, dentre outras, a exploração, processamento, pesquisa, industrialização, transporte, marketing e comercialização de produtos minerais de qualquer tipo. Assim, considerando os legais citados, transcritos anteriormente, a decisão do STJ e a nota da PGFN, e ainda as atividades econômicas desenvolvidas pelo contribuinte, passemos a análise de cada uma das matérias opostas nessa fase recursal. Primeiro, serviço de transporte e alimentação dos funcionários. As despesas incorridas com o transporte e alimentação dos empregados, entre parênteses, funcionários utilizados na mineração e industrialização dos produtos fabricados e vendidos, se enquadra no inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002, citados e transcritos anteriormente, bem como na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento resto 1.221.170. Tais serviços foram contratados com terceiros, mais especificamente com a ILA Transporte Limitada e com a Gran Sapore BR Brasil S.A., para o transporte dos empregados até as minas de extração / destilação dos minérios explorados e para o fornecimento de refeições. Assim, geram créditos passivos de desconto das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal. 2. Aproveitamento de crédito sobre encargo de depreciação. O aproveitamento de crédito sobre encargo de depreciação de bens ou ativos mobilizados está previsto no inciso 6º do artigo 3º, combinado com o disposto no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 3º, citado transcritoramente.
No entanto, conforme consta do pensamento do inciso 6º do artigo 3º, apenas os bens do ativo imobilizados utilizados na produção de bens destinados à venda dão direito ao desconto de crédito da contribuição. No presente caso, conforme reconhecido pela própria recorrente, trata-se de duas caminhonetes, uma Mitsubishi L200 e uma Toyota Hilux, ambas utilizadas para transporte de pessoas, cujas despesas são bancadas pelo próprio contribuinte. Além disso, em momento algum, demonstrou que são utilizadas no transporte de empregados utilizados na extração / autorização dos minérios explorados. Assim, não existe amparo legal para a reversão da glosa dos créditos efetuados pela fiscalização e mantida pela RJ sobre as despesas com encargo da prestação dos serviços dos caminhonetes. Quanto ao pedido de ressarcimento, o saldo credor do PIS, a vocês, que não seria nem necessário, mas se eu estou tendo nos futuros votos, estou tirando isso daí, é que ele depende da certeza e liquidez do crédito financeiro. Não, aqui ele cabe, do crédito financeiro. No presente caso, eu estou reconhecendo o crédito suplementar para ele aí. Descontar sobre os custos / despesas de correio, transporte e alimentação dos empregados utilizados no processo de extração. Então, sobre isso aí eu estou reconhecendo. Então, em face do exposto, eu dou provimento parcial ao recurso voluntário apenas para reconhecer o direito de contribuinte descontar o crédito do PIS sobre os custos / despesas com transporte e alimentação dos empregados utilizados na exploração / autorização das minas, extração dos minérios explorados, cabendo a autoridade administrativa competente apurar os créditos e repetir / compensar o valor apurado. É o meu voto, presidente. Obrigada. Algum comentário? Ok. Vamos passar a votação, doutora Ari? Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Tem que descobrir o atalho aqui para ativar e desativar esse microfone. Eu vou abrir divergência, porque eu acho que transporte de funcionário e alimentação não é insumo do processo produtivo. Então, eu acho que não teria o direito ao crédito nesse ponto. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Vou acompanhar o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhar a divergência, presidente, que não é insumo. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanha a divergência. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanha a divergência. Muito obrigada. Eu também acompanho a divergência. Então, Maioria. 5-3. Maioria. Aí fica negar provimento ao recurso voluntário, né? Sim. Quem que pode fazer o voto vencedor? Posso fazer esse. Tá, então fica com o Salvador. Bom, com isso, nós encerramos o julgamento do item 14 e passamos ao item 15, também de relatoria do Dr. José Adão, também a recorrente à mineração Fazenda Brasileira S.A. Dr. José Adão, por favor. Aí tem 15, presidente. Você quer um recurso contra a decisão da DJ que julgou procedente à impugnação interposta contra os autos de infração de COFINS e PIS, ambos coincidentes na acumulativa, lavrados sem a exigência de créditos tributários, visando a retificação dos saldos credores trimestrais dos créditos descontados dessas contribuições de conformidade com o relatório fiscal, parte integrante dos autos de infração. Então, foi feito um procedimento fiscal de rotina e foi extravado os autos de infração com glosa de créditos contados, e foi lavado a auto de infração para que o contribuinte refizesse sua escrita fiscal lá. Ultimado dos autos, ele impugnou, alegando aí
um calhamaço de razões, que eu não vou falar, porque eu vou me ater às rubricas que realmente subiram para a nossa análise aqui, nessa fase. Analisada a impugnação, a DRJ julgou a procedente em parte, nos termos do acórdão assim emendado. Apuração cumulativa, crédito, conceito e sumos. Para efeito de apuração de crédito na sistemática de apuração não cumulativa, o termo insumo prescrito no inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.833 não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Exclui também do conceito de insumas, vedações, limitações ou desconto dos créditos. Aí, repetiu a mesma emenda aqui para o PIS. Quanto ao pedido de diligência, ela produziu a seguinte emenda: a realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do impugnante, não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova documental possível de apresentação na impugnação. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, exceto se o impugnante demonstrar, via requerimento, à autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para a apresentação de provas em momento posterior. Consideram-se não formulados os pedidos de diligência que deixe atender os requisitos previstos no artigo 16, inciso 4 do PAF. Não cumulatividade de crédito, não comprovação, glosa, autifração de glosa. A não comprovação dos créditos referente ao PIS e COFINS não cumulativo indicados no DACOM implica sua glosa por parte da associação por meio de autifração de glosas. Matéria não litigiosa. Considera-se-á não contestada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Conformado com esta decisão, a gente interpôs recurso voluntário requerendo a sua reforma para que seja revestida a glosa dos créditos do PIS da COFINS, efetuado pela privatização e mantida pela DRJ, sob os custos barrinha de despesas incorridos com serviço de transporte e alimentação de funcionários, despesa com energia elétrica, demanda barra distribuição. Aqui ela alegou também, em resumo, que para fundamentação e recursos que são essenciais e fundamentais da sua atividade econômica. Passemos ao voto. Quanto ao transporte de empregados aqui, alimentação, é o mesmo voto do processo anterior. E sobra, então, os custos com despesa de energia elétrica. Os custos com energia elétrica, correspondente à demanda contratada e a utilização do sistema de distribuição, integra o custo da energia adquirida e paga à concessionária e distribuidora de energia elétrica. Assim, seus custos, inclusive com a demanda e com a distribuição, geram o crédito das contribuições nos termos do inciso 9º e 3º do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, respectivamente, citadas e transcritas anteriormente. Além disso, em razão da atividade econômica desvida pelo contribuinte, se enquadra no conceito de insumos dado pela STJ no RESP 1.221.170. Também, por força do artigo disposto para o segundo artigo 62 do RICARF, adota-se para os referidos custos o mesmo entendimento do STJ no julgamento da QRS, para reconhecer o direito de contribuinte por vontade de crédito sobre eles. Em face do exposto, eu dou o provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte descontar crédito das contribuições sobre os custos para despesas incorridas com, primeiro, transporte e alimentação dos empregados utilizados na exploração / industrialização dos minérios explorados. E dois, sobre a demanda de energia elétrica contratada e a utilização do sistema de distribuição de energia elétrica. Então, estou dando provimento para os dois itens que subiram para nosso julgamento. Ok. Podemos votar? Eu lembro que teve uma discussão, foi até um caso do Breno, e eu e o Zé Adão divergimos na época, porque o Breno tinha votado nesse sentido que está aqui na DRJ.
de que a interpretação do artigo 3º, inciso 3º, é de energia consumida, né? E eu, naquela oportunidade, disse que o consumida ali tinha uma interpretação mais ampla, que incluiria a demanda contratada. Você me acompanhou, né? E a turma toda votou acompanhando o Marcelo, que votou, o relator e o Marcelo que votaram para mim. Que é o consumida nesse sentido de consumida mesmo, de efetivamente utilizado. Eu entendo que o consumido ali tem um sentido de aquisição, né? Não de efetivo uso. Custo de produção, né? Exatamente. Custo de produção. Então, eu não sou o primeiro a votar, né? Então, desculpa. Não, doutora Ari. Mas Não, mas foi importante você levantar. Só para colocar que tem essa divergência na turma. Importante, sim. Reavivar nossa memória, certíssimo. A pessoa não votar contra o que já votou sem justificar, sem... Obrigada. Doutora Ari? Eu ia falar exatamente isso, que essa discussão que nós tivemos. E é por isso que eu vou abrir divergência, que eu acho que a energia elétrica aqui da direita é exatamente a consumida, e não a contratada em geral. Eu acho que, de acordo com a lei, a interpretação é muito ampla, né? Mas eu abro divergência nesse quesito. Ok. Doutor Salvador? Já abro divergência ao contrário, né? Eu acho que transporte de funcionário e alimentação de funcionário não é insumo, então eu não acho que isso daria direito ao crédito, a não ser que fosse lá no inciso 10, eu acho que fala de empresa de serviços de manutenção, limpeza, alguma coisa assim. Então eu não acho que é insumo. E no caso de energia consumida no estabelecimento, eu acho que é aquela que é consumida no sentido de adquirida, né? De não efetivamente utilizada necessariamente, mas que ela gastou por aquilo, incidiu o piscofins naquele custo. Então eu entendo que dá crédito, sim. Então eu divirjo em relação ao transporte de funcionários e alimentação de funcionários, que eu entendo que isso não é insumos. A gente tem 2 itens, o doutor Hari diverge em relação ao item 2 e o doutor Salvador diverge em relação ao item 1. Exato. Doutor Marco Antônio? Então, para ficar bem claro aí o que está acontecendo, né? O doutor José Adão está concedendo os 2, o doutor Ari está divergindo apenas da energia, né, que seria utilizada, e o doutor Salvador está divergindo aí da questão da alimentação e transporte dos funcionários. Eu acompanho a divergência do doutor Ari. Obrigada, Claro. doutor Marco Antônio. Resumindo... Doutora Semiramis? Bem, o item 1, eu também acompanho a divergência do Salvador para não aplicar a questão do insumo, até porque não tem nenhuma legislação específica do setor que poderia trazer essa obrigatoriedade para transporte e alimentação. Então, em relação ao item 1, a divergência do Salvador para negar provimento como insumo. Em relação ao item 2 da energia elétrica, eu acompanho a divergência para negar também, para entender que é energia consumida. Você aderiu às 2 divergências, então. Pois é. Criou uma nova. Doutora Sabrina? Eu acompanho a divergência da doutora Semiramis. Obrigada. Doutora Jusileia? Eu acompanho a divergência do doutor Salvador. Nossa. Vai ter que contabilizar isso. Eu acompanho a divergência da doutora Semiramis em relação aos 2 itens. Então, vamos lá. Então, a gente teve uma decisão... vai ser por maioria no item 1, né? Por maioria no item 1, negar provimento, né? Negar provimento No geral, é negar provimento por maioria. O resultado final, negar provimento por maioria. Aí tem os vencidos, os que votaram transporte de empregado, alimentação, os 4 representantes contribuintes. Não, do transporte... Não, eu acompanhei. Transporte e alimentação foram 5 votos contra. O meu, da Semiramis, da Jusileia, da Sabrina... da doutora Elisiane. E o meu? E o da energia elétrica são 6 votos contra. Só eu...
O da energia elétrica só eu e você que damos. É só nós dois. Tá. Então, o resultado é negar provimento por maioria. Isso. Em relação aos 2 itens. A minha sugestão é que a doutora Semira me faça o voto, pode ser? Voto vencedor. Pode. Ok, então encerramos o julgamento do item 15. Por maioria, foi negar provimento em relação aos 2 itens e a doutora Semiramis ficou com o voto vencedor. Agora passamos ao item 16. Ah, não, peraí, eu acho que eu me confundi. A Jusilé me acompanhou na energia elétrica, né? Sim. Então são 3 votos da energia elétrica, né? Foi 5-3 nos 2. 5-3 nos Tá 2. certo. Foi por maioria. Foi a maioria da mesma forma. Como são 5. Então, Jusiléia, Zé Adão e Salvador concederam energia elétrica e o resto negou provimento para... E o Ari, e o Marco e o Zé Adão concederam para transporte. São os 3 vencidos de cada um, né? De cada lado. Ok. Desculpa ter interrompido aí, é que eu fiz... Não, imagina, ajudou. Atrapalhou tudo, mas... Não. Com isso, concluímos a votação do item 15, passamos ao item 16, cuja recorrente é a mesma, Mineração Fazenda Brasileira Limitada, também de relatoria do Dr. José Adão. Dr. José Adão, por favor. Isso aqui eu acho que é igual, mas eu vou ler isso mesmo. Recurso contra a decisão da RJ, Ribeirão Preto, que julgou procedente de parte a determinação também dos 2 autos de fração, PIS e COFINS. Ambos com incidência cumulativa, lavrado também sem exigência de crédito tributário, visando a retificação dos saldos credores dos créditos contados. Vou direto lá no voto, eu acho que é a mesma matéria. Pelo que eu vi, tem aluguel de máquina aqui também. Essa aqui tem mais uma matéria a mais. E tem outras coisinhas também, acho que acho que notas, né, alguma coisa assim. Notas fiscais, erro nas notas fiscais. Vamos passar o julgamento, né? Então. Serviço, o primeiro item aqui que eu vou julgar é o serviço de transporte e alimentação, é o mesmo dos 2 processos anteriores, não precisa de repetir, né? Os custos com energia elétrica, também acabamos de julgar. Os encargos de apreciação, vamos ver aqui sobre o que são os mesmos bens aqui. Encargos de apreciações provém descontos créditos, prestação de serviços, por exemplo, caso demonstrados os autos, contribuinte desconto do crédito sobre a questão de bem ativizado a mês. Aqui ele descontou a depreciação, ao invés de descontar os créditos sobre os encargos de depreciação apropriados mensalmente, ele descontou sobre o custo de aquisição do bem. E esse custo de aquisição do bem, ele descontou sobre o custo integral, e não sobre um 48avos, que a lei permite, ela te dá a opção, né? Ou você desconta sobre os encargos de apreciação mensalmente, apropriado mensalmente, ou, opcionalmente, você pode descontar uma depreciação acelerada em 4 anos, que seria 48avos por mês. E ele não fez isso, ele descontou sobre o total. Segundo consolidação recorrida, o contribuinte foi intimado, abre aspas, a apresentar os elementos citados no item 5 do termo de início de fiscalização, demonstrativo de cálculo em cada período de apuração, a descrição dos bens, a sua data de aquisição e a informação, e se os bens foram adquiridos novos ou usados, de acordo com a legislação que prevê, fecha aspas. Então, como ele descontou sobre o custo total e não sobre o encargo de apreciação, ele foi intimado a apresentar essa planilha aí, informando aí a natureza dos bens, se eram novos, se eram usados,
Entendimento de estimação, em vez de retificar as incorreções e apresentar a memória de cálculo dos créditos descontados sobre os encargos de depreciação apropriados mensalmente, ou sobre os valores correspondentes que a 1,48 dos valores de aquisição, e as retificações mediante TACOM, ele se limitou à afirmação de que forneceu elementos aptos a possibilitar a reapuração dos créditos em referência. E com base nessas informações idôneas, a fiscalização poderia ter recalculado os montantes creditórios em conformidade com a previsão estampada no artigo 3º, parágrafo 14 da Lei 10.833. Esse parágrafo 14 é que dá a opção de fazer a depreciação sobre 1,48, tal como efetivamente o fez a impugnante, através da elaboração da memória de cálculo anexo, na qual evidencia os créditos a tal título que fazia jus mensalmente, documento 4. Ainda segundo a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado 2 vezes a apresentar a memória de cálculo dos créditos contados, contudo não atendeu ao que foi solicitado, apresentando apenas informação incompleta. Os demonstrativos apresentados pelo contribuinte, dentre eles o reproduzido na decisão recorrida às folhas 1152, comprova que os créditos descontados das contribuições foram calculados sobre o custo total de aquisição dos bens ativos mobilizados nos respectivos meses e não sobre o valor dos encargos de depreciação apropriados mensalmente ou sobre o valor correspondente a 1,48, conforme previsto no parágrafo 14 do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. E defendido pelo contribuinte nessa fase recursal, consoante item 3.30 do recurso voluntário, às folhas 1181. Nesta fase recursal, o contribuinte não apresentou o demonstrativo do cálculo dos créditos das contribuições, apurado sobre os custos de aquisição dos bens do ativo mobilizado, utilizado na processo de produção, correspondente a 1,48 das aquisições dos bens do ativo mobilizado, ora reclamados, acompanhados de memória de cálculo e dos documentos fiscais, notas fiscais, e livros, e contados, razão diário, comprovando os valores utilizados e escrituração, bem como as cópias do DACOM retificadores. Assim, não há amparo para reverter as gozas efetuadas pela investigação e mantida pela DRJ. Então, estou mantendo porque ele descontou sobre o custo total dos bens, como está demonstrado nos autos, e intimado, ele não corrigiu isso e disse simplesmente que caberia, que apresentou documentos que permitia a fiscalização apurar. E ele está defendendo 1,48. Também não apresentou os documentos e a fiscalização não tinha como apurar, porque você tem que saber a natureza do bem, qual o ativo mobilizado que é, quando ele foi adquirido, se é novo, se é usado, porque bens adquiridos a partir de 30 de abril de 2000 e... Quem tem memória boa aí? 2004, né? 2004, parece? Não dá mais direito a aproveitamento de crédito sobre depreciação. Então, eu estou aqui mantendo a glosa. Notas fiscais inseridas entre as notas fiscais de bens. Ele misturou notas fiscais de bens e de serviços. De acordo com a decisão recorrida, a fiscalização não gozou crédito sobre os custos barra despesa dos serviços prestados e faturados por meio das notas fiscais, número 6557, 7052, bastante notas, que eu numerei todas aí. As glosas de crédito vinculadas a algumas notas fiscais de serviços inseridas entre as notas fiscais de bens tiveram como fundamento o fato de o contribuinte ter incluído tais notas no cálculo dos créditos contados dos bens utilizados como insumos e também no cálculo dos créditos dos serviços utilizados como insumo, ou seja, em duplicidade. Então, foi isso que aconteceu. Não foi, não, porque não é insumo, não. Simplesmente que estava em duplicidade. Constatado esse equívoco, o contribuinte foi intimado a corrigir e, consequentemente, a retificar os DACOMs e os saldos credores escriturados, passivo de ressarcimento e compensação. Contudo, a intimação não foi atendida. No recurso voluntário, o contribuinte não apresentou as notas fiscais cujos créditos, segundo seu entendimento, faz jus e também não foram, e que também faz jus e que também não foram utilizados em duplicidade, se limitando a apresentar uma planilha, as folhas 1182, contendo as colunas COP, fornecedor, CNPJ, documento da demissão, valor total. A planilha apresentada por si só não constitui documental para provar que não houve duplicidade.
e não houve duplicidade. E ainda que, de fato, são serviços que se enquadram no conceito de insumo utilizado no processamento e base de industrialização dos bens fabricados e vendidos, nos termos da lei citada e transferida anteriormente. A apresentação dos DACONs retificadores, a escrituração dos créditos, dos demonstrativos, acompanhada da sistema de cálculo e das notas fiscais de serviço são imprescindíveis para a verificação do direito do contribuinte e dos valores dos créditos vinculados às notas fiscais inseridas no conjunto de notas fiscais de aquisição de bens. Dessa forma, não tendo atendido a intimação, mantém-se a glosa sobre a matéria deste item 4. Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos. No recurso voluntário, o contribuinte limitou a alegar as folhas 1.684 e 3.44, que, abre aspas, a quantificação de créditos dessa natureza decorre da mera aplicação sobre a despesa correspondente das alíquotas indicadas nos diplomas de regências, quais sejam as leis 10.637 e 10.833. Fecha aspas. E que, abre aspas, em vista dessa singela constatação, cai por terra a intelecção de que incumbia à hora recorrente delimitar os montantes sob tal égide vinculados, fazendo-se desnecessário maior esforço argumentativo quanto ao ponto. Fecha aspas. Conforme consta da decisão recolhida, mais especificamente as folhas 1156, a glosa dos créditos contados oferidos despesas teve como fundamento o fato de o contribuinte não ter apresentado recibos que as comprovariam. Na impugnação, a recorrente informou, ainda que, abre aspas, relatórios de locação de equipamentos acompanhados, submetidos notas fiscais emitidas pelos locatórios, bem assim dos boletins de mediação que orientam os tipos de pagamentos, documento 5. Ainda segundo a decisão recorrida, na do documento juntado, documento 5, foram encontradas apenas as notas fiscais número 206 e 214, emitidas pela EJ Tratores de Aluguel Transporte Limitado, e os respectivos boletins mensais de medição e relatório dessas medições. Do exame das notas fiscais 206, as folhas 618, e respectivo boletim de medição de serviço, a folha 139, e da nota fiscal 214, folha 614, e boletim de medição, folha 615, ambos emitidos pela empresa EJ Tratores, CNPJ número N, verificamos com segurança que se trata de notas fiscais de prestação de serviço, e que estes foram prestados a recorrente sua planta industrial de mineração. Assim, as despesas faturadas em ambas as notas fiscais geram crédito da contribuição nos termos do inciso 4º do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Em face do esforço, eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de contribuinte descontar crédito das contribuições sobre, primeiro, os custos com despesas de transporte e alimentação dos empregados utilizados na extração e distribuição dos minérios explorados. 2. Os custos barra despesas com demanda de energia elétrica contratada e com utilização dos sistemas de distribuição de energia elétrica. E 3. As despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos faturados nas notas fiscais 0206, folha 618, 0214, folha 614. Ambas emitidas pela EJ Tratores de Transporte Limitado. Esse é meu voto, presidente. Ok, obrigada. Sim, Salvador. Eu não entendi aqui, essas notas do aluguel, ele comprovou que é serviço ou comprovou que é aluguel? É serviço, quer dizer, ele alugou para fazer serviços. Ah, ele é um contrato de aluguel e ele usa na atividade dele essa máquina. Serviço, as outras. Tá. E a questão do serviço é que ele lançou 2 vezes, né? Ele lançou nota de serviços naquela outra rubrica. Na outra lá atrás, que ele falou que... Ele lançou 2 vezes, em bens e em serviços, né? Tá, ok. Isso aqui, para mim, que a DRJ negou nesse caso aqui, dessas 2 notas fiscais aqui, para mim, foi contratado com pessoa jurídica. Tem a medição dos boletins de medição de serviço, que foi prestado na mina. Então... Então, na hora que você falou de serviço prestado, eu fiquei na dúvida se isso aqui era uma alocação de trator com serviço, né? E aí ele estaria no inciso 2º como insumo, ou se ele era uma alocação e quem desenvolve a atividade de medição é uma outra empresa, ou ela mesma, enfim. É a mesma. É a mesma, né?
Mas então ele contrata o trator com um serviço, é isso? É, com serviço. Ok. Ok? Podemos votar. Doutor Ari? Eu abro divergência quanto à energia elétrica. Doutor Salvador? Eu abro divergência em relação a transporte de pessoas, de funcionários e alimentação. E aqui, no item do aluguel, eu vou pelas conclusões, né? Porque eu acho que deveria ser qualificado como um serviço, na verdade, no inciso segundo. Mas dou o crédito do mesmo jeito. Doutor Marco Antônio? Eu vou acompanhar a divergência do doutor Ari. Obrigada. Doutora Semiramis? Quanto ao item 1, eu nego, né, ao creditamento. Quanto ao item 2, também. E acompanho no item 3. Obrigada. O item 4. Não tem 4, não nos confunda. Tem sim, do aluguel. Tem. Aluguel é 3. Mas não está no dispositivo. Tá, no dispositivo, entendi. Desculpa, Semiramis. Eu estava pensando que eram os itens da glosa. O item 3 aqui é o do aluguel, é verdade, desculpa. Doutora Sabrina? Acompanho a divergência da doutora Semiramis. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho a divergência da doutora Semira. Eu também acompanho a divergência da doutora Semiramis. E aí ficamos negar provimento. Mas Jusileia, da outra vez você tinha me acompanhado. A Jusileia na demanda, realmente. Foram 3, né? E no item 2, o doutor José Adão, Salvador e a Jusileia. A energia elétrica você está acompanhando o relator ou está acompanhando a Semiramis? Não, como anterior. Na questão da energia elétrica, eu acompanhei você na anterior. Sim, está correto. Ok. Então, a dar provimento parcial. Provimento só para reconhecer os créditos do aluguel. Item 3, eu só. Tá. Unânime em relação ao item 3, né? E o resto é maioria negar. Isso. Tem Então, sido o relator. Parcial, por unanimidade em relação ao item 3 e negar provimento por maioria em relação aos itens 1 e 2. Nos itens 1 estão vencidos Zé Adão, Ari e Marco. No item 2 estão vencidos eu, a Jusileia e o Zé Adão. Okay. E no item 3, pelas conclusões, Salvador, mas é unânime. Tá. Ok. Então, anotado, Semi? Anotado, presidente. Precisando de voto vencedor aqui. Tá virando fórmula esse negócio, não é mais voto. O Salvador, você me passa o voto do seu primeiro. Acho que é você de novo, porque você que conduziu, né? Vou me designar aqui, aí eu peço o voto do Salvador, porque como é o mesmo caso, ele está com um voto vencedor, que é justamente do item 1. Eu te passo o item 1, você faz o item 2. Ok. Então, fica a relatoria do voto vencedor, doutora Semiramis. Com isso, encerramos o julgamento do item 16 e passamos ao item 17, cuja recorrente é a mesma, Mineração Fazenda Brasileira S.A., também de relatoria do doutor José Adão. Por favor, doutor José Adão. Agora é o 17. Isso, por favor. 17. Isso aqui é um recurso contra a decisão da RJ que não homologou as declarações de compensações objeto deste processo. A DRF em Feira de Santana
não homologou as DECOM sob fundamento de que, analisadas as informações prestadas no documento a ser identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou DACOM, demonstrativo de apuração de créditos sociais, que contenham informações do período de apuração assim indicado, conforme despacho decisório for 19. Conformada com a não homologação das DECOM, da recorrente apresentou manifestação, alegando razões assim resumidas por aquela da RJ. Eu não vou ler não, porque lá no meu voto aí vai ficar mais claro o que está sendo discutido aqui. Analisada a manifestação, a DRJ julgou improcedente, conforme acordo assim emendado. Ônus da prova. Cabe ao contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado e não a administração tributária. Intimado dessa decisão, eu vou ter que voltar lá nas alegações dela aí, se vocês fizerem a questão, porque depois aqui, intimado dessa decisão, recorrente interpor de recurso voluntário, insistindo na homologação das DECOM, alegando assim das mesmas razões pedidas na ação de conformidade. Então, eu vou ter que ler lá. Na manifestação de conformidade e recurso, ela defende que não entregou os DACOM aptos a demonstrar. Vamos ler aqui para ficar claro. Defende a existência do crédito pleiteado e narra que o ente fazendário indeferiu o ressarcimento e não homologou as compensações pleiteadas simplesmente porque a contribuinte não entregou os DACOMs, aptos a demonstrar a apuração do crédito postulado. Quer dizer, ela mesma reconhece que ela não entregou os DACOMs. Afirma que o entendimento do parágrafo anterior não tem como prevalecer. Faça a existência efetiva do crédito pleiteado. Cita, porque eu estou transcrevendo literalmente, tá? A DRJ. Cita a sistemática de apuração da contribuição em tela prevista na Lei 10.637 e na IN 600. Regulamenta os procedimentos para o contribuinte utilizar e ressarcir créditos da contribuição para o PIS e COFINS. Após transcrever o artigo 24 da IN 600, apresentou a seguinte conclusão. Como se pode constatar, a partir da simples leitura das disposições em destaque, é a própria autoridade fiscal que estabelece como única condição para o defendo do pedido de ressarcimento dos créditos a título de COFINS de exportação a efetiva comprovação do direito vindicado, quer mediante a apresentação de documentação apta a tanto, quer por meio da realização de diligência fiscal, tendente a verificar a lisura das informações prestadas pelo contribuinte. Com efeito, a IN 600 não estabelece em momento algum que a concessão do pleito ressarcitório estaria vinculada à apresentação de DACOM, condicionando tão somente repise a demonstração do montante creditório pretendido. Em face de tal panorama, considerando ainda que a requerente, como visto, é pessoa jurídica preponderantemente exportadora, pela que a quase totalidade de seus créditos a título de COFINS é apurada sobre o custo, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, a teor do aludido artigo 21 da IN 600, cumpre-lhe evidenciar a efetiva existência, bem como a extensão dos créditos a título de COFINS de exportação referente ao terceiro trimestre de 2006, destacando a sua composição mês a mês. Na sequência, para cada um dos meses do trimestre, informou a receita de vendas no mercado externo, as receitas sujeitas à atribuição da COFINS, a contribuição a recolher e a respectiva DECOMP formalizada. Os créditos decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados ao seu processo produtivo, os respectivos lançamentos contábeis das contas do seu razão analítico. Diante dessas informações, calculou o valor ressarcido e conclui. Logo, muito embora a recorrente não tenha demonstrado que entregou os DACOMs relativos ao terceiro trimestre do ano calendário de 2006, tal como consignado no combatido despacho decisório, é evidente que tal situação não pode acarretar a desconsideração do crédito pleiteado, sob pena de afronta ao princípio da verdade material, tão clamado nessa esfera administrativa. O efeito é assente na doutrina de jurisprudência, parte a noção de que as autoridades administrativas, ao avaliar a lisura dos procedimentos fiscais adotados pelos contribuintes, estão adstritas à busca da verdade dos fatos, impondo-se que, para tanto, utilize todos os meios de prova postos à sua disposição, tais como documentos, registro contábil, declarações, dentre outros.
Neste contexto, quaisquer juízo de valor acerca das indenizações prejudiciais adotados pelos sujeitos passivos das obrigações tributárias analisadas devem ser emitidos com a devida observância de todas as provas apresentadas em contraponto ao apego a formalismo. Aplicando-se das considerações da hipótese vertente, advém lógica a constatação de que esse douto órgão fazendário deverá levar na devida conta os documentos ora colacionados, os quais, como disse, atestam a efetiva existência, bem como a extensão do crédito a título de COFINS de exportação referente ao terceiro trimestre de 2006, independentemente da comprovação de entrega de DACOM, sobretudo em vista do fato de que a IN 600, então vigente, não elegeu tal providência como necessária ao deferimento do pleito ressarcitório formulado. Quanto ao tema, destaque-se, inclusive, que a existência de apresentação de DACOM constitui mera medida facilitadora do controle dos débitos e créditos apurados pelos contribuintes, não havendo quaisquer previsões legais ou regulamentares conforme as quais suas ausências possam acarretar a descaracterização do crédito pleiteado. Diante disposto a como negar a recorrente o direito ao aproveitamento dos créditos a título de COFINS de exportação alusivo ao terceiro trimestre de 2006, cuja indenização deve prevalecer sobre a aventada não apresentação dos acontos alusivos ao período. Então, esse alegou na manifestação de conformidade e também no recurso voluntário. Passemos ao voto. A DRJ, frise-se aqui que, neste caso, embora seja um despacho eletrônico, o contribuinte foi intimado já pela DRF, antes do proferimento do despacho eletrônico. Primeira vez que eu vejo isso. É um despacho eletrônico, mas ele foi intimado a apresentar o DACOM e não quis apresentar. Então, a DRJ homologou as DECOMP sob o fundamento da falta de comprovação da certeza e liquidez dos créditos financeiros declarados / compensados. Conforme lançado os autos, mais firmemente no despacho textual, a autoridade administrativa instituiu o controle de apresentar o DACOM do trimestre objeto pela cometição. O que permitiria àquela autoridade verificar a origem e a natureza do crédito financeiro, ressarcimento pleiteado e principalmente a certeza de liquidez do valor declarado / compensado. Contudo, a intimação não foi atendida. Dessa forma, o PER foi indeferido e, consequentemente, as DECOMPs não homologadas, sob o fundamento da existência de crédito financeiro declarado / compensado. Nos processos PER-DECOMP, a fase litigiosa inicia-se com a interposição da manifestação de conformidade, contra o despacho decisório da autoridade administrativa que indeferiu, não homologou os PER-DECOMP. Aí eu transcrevo aqui a Lei 9.430, artigo 74, que trata da compensação, o decreto 7235, que é o do PAF, onde se instala a fase litigiosa, onde deve ser apresentadas as provas. Assim, embora o contribuinte não tenha atendido a intimação, poderia ter apresentado, juntamente com a manifestação de conformidade, os DACOMs e as efetivas notas fiscais dos insumos / serviços que geraram os créditos cujo recebimento foi declarado / compensação no PER-DECOMP em discussão. No entanto, não fez, limitando suas alegações nessa fase recursal de que o recebimento declarado / compensado é líquido e certo, e que a não apresentação dos DACOMs não é motivo legal para a não homologação dos DECOMs. Aí, nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação, de crédito contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza de liquidez do valor pleiteado é do requerente, não do fisco. Aí transcrevo aqui o PAF, a Lei 3.105, que é o novo Código de Processo Civil, que trata do ônus da prova, que é a obrigação dele. Também a Lei 9.784, regulamenta o processo, diz, cabe ao interessado a prova dos fatos. No presente caso, apesar de intimado, o contribuinte em momento algum das fases de seu processo não apresentou a documentação fiscal, notas fiscais, livros fiscais, DACOM, contábil, razão diária, comprovando a certeza de liquidez do recebimento declarado compensado no PER-DECOMP de discussão. Sequer o DACOM foi apresentado. Então, eu estou negando o provimento, presidente. A presidente sumiu. É mesmo. Sumiu a imagem. Vou guardar um pouquinho. Se ela tiver ouvido, senão repetirei.
Essa é uma mensagem para ela. Presidente substituto, o que faremos? Eu acho melhor pararmos a gravação até a gente saber o que Oi, aconteceu com a gente. presidente. Opa. Tô aqui de volta. Retiro o que disse. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava vendo tudo. Quando eu fui querer falar, não funcionou, mas eu não perdi nem um minuto. Eu fui até o final e quando chegou a hora de eu falar que não funcionou aqui, eu tive que reiniciar o computador. Eu só vou reabrir aqui o documento. Foi o item 17, certo? 17, é. Só deixa eu abrir aqui de novo, mas eu acompanhei a integral. Se houver alguma discussão, se não, só o tempo de eu abrir meu arquivo, que acho que eu... Peraí, que eu vou ter que entrar com o token também. Só um minutinho. Um minutinho que meu computador tá meio devagar. Tá demorando a abrir um pouco aqui, Zé Adão, mas eu acompanhei todo o relatório. Se você puder, por favor, ler só a conclusão. A conclusão é, no presente caso, conforme demonstrado, a certeza de liquidez do crédito financeiro declarado compensado nas competições não for demonstrado nem comprovado. Também o contribuinte, apesar de intimado, em momento algum apresentou a documentação fiscal e contábil que permitiria verificar a certeza de liquidez do ressarcimento declarado / compensado. Ele faz do exposto no provimento ao recurso voluntário.
Ok. Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Sim. Doutor Ari, por favor? Acompanho o relator. Obrigada. Deixa eu pegar minha ordem aqui também. Saiu tudo aqui. Doutor Marco Antônio? Sou eu. Salvador. Desculpe, doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio, agora sim? Com o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho o relator. Obrigada, eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 17 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora ao item 18. Também com o doutor José Andão, com a mesma recorrente. Por favor, doutor. Esse é igual ao anterior, presidente. Ok. Então, no item 18, deixa eu anotar aqui. A proposta é a mesma, de negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Com o relator. Obrigada. Doutora Jusileia? Com o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, item 18 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. E agora passamos ao item 19, mesma recorrente, Mineração Fazenda Brasileira S.A., também de relatoria do doutor José Adão. Por favor, doutor. Que é também é o julgamento de uma DECOMP. A DRF Feira homologou em parte. A DECOMP, sob o fundamento que os documentos identificados permitiam o reconhecimento do crédito conforme escrito no quadro abaixo. Que o crédito não foi suficiente para a homologação integral. Conformada, a recorrente apresentou uma decisão de conformidade, insistindo na homologação integral da DECOMP, alegando as razões resumidas pela DRJ. Quando ela apresentou o recurso aqui, eu vou pular as alegações que ela fez na manifestação de conformidade, porque no recurso eu vou destacar as matérias que ela trouxe para a fase aqui do CARF. Analisada a manifestação de conformidade, a RJ jogou a procedente em parte, conforme acorda ser emendado. Não como atividade, crédito e insumos. Somente pode ser considerado insumos, bens ou serviços quando aplicados ou consumidos diretamente em um processo produtivo, não podendo ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesa. Jurisprudência do CARF e não vinculação. Os acordos do CARF não possuem caráter vinculatório para a DRJ. Crédito extemporâneo. O aproveitamento de crédito extemporâneo somente se admite após a retificação do DACOM, se for o caso, da DCTF, do período de sua apuração. Direito de efeito de orçamento, ocorrência. A glosa de crédito tributário deve estar devidamente fundamentada com a descrição clara e precisa dos fatos. Estimado dessa decisão, a corrente tem por recurso voluntário requerendo a sua reforma para que seja revestida a glosa dos créditos do PIS, efetuada pela diferenciação e mantida pela DRJ, sobre os custos / despesas incorridos com serviço de transporte e alimentação de funcionários utilizados no seu processo produtivo, entre parênteses, mineração, e ainda a reversão da glosa dos créditos aproveitados extemporaneamente. Para fundamentar seu recurso, expender os tempos razoáveis sobre o seu processo produtivo, o direito ao aproveitamento de créditos na sistemática não acumulativa do PIS, citando entre os requerimentos de experiência do CARF, concluindo que faz jus aos créditos contados nos referidos custos / despesas. Em relação ao serviço de transporte e alimentação de funcionários, alegou que as minas exploradas estão afastadas dos centros urbanos e que o fornecimento de refeição não caracteriza mera liberdade, mas imposição legal em vista de sua atividade mineradora.
e ainda que tais serviços enquadram-se no conceito de insumos pelo fato de estarem correlacionados com a consecução de seu objetivo social. Já em relação ao aproveitamento extemporâneo de crédito, que a própria Lei 10.637 prevê o crédito não aproveitado no mês pode ser aproveitado em períodos seguintes. Alegou ainda que a exigência da retificação dos DACONs e das DCTF, nos termos do artigo 11 da IN 590/2005, bem como no novel EFD, contribuições para aproveitamento extemporâneo, não tem respaldo legal. EFD é escrituração fiscal digital. Bom, passemos ao voto. Transcreve como nos anterior a Lei 10.637, que trata dos créditos, o conceito de insumo do STJ no RESP 1.221. No presente caso, como já disse, é uma mineradora, assim, o serviço de transporte e alimentação, no meu entendimento, constitui insumos, então reconheço o direito de descontar créditos. Quanto aos créditos temporâneos, eu entendo que a lei realmente fala que o crédito aproveitado não aproveita no mês, poderá ser no mês seguinte. Só que o crédito também, a lei diz que ele tem que ser apurado trimestralmente, o saldo devedor. Então, para mim, teria que haver a retificação do DACONS e das DCTF, que o contribuinte não fez. Então, eu estou negando movimento quanto a esse item aqui. Para mim, é imprescindível que haja a retificação do DACON e da DCTF, inclusive para se evitar a duplicidade de aproveitamento desse crédito. Não basta o contribuinte falar, eu não aproveitei o crédito lá no mês tal, e apresenta um valor X aqui. No outro trimestre ele pode fazer também, não estou dizendo que aconteceu isso, pode fazer. Então depende da honestidade de cada contribuinte aí. Então eu estou dando provimento parcial, presidente, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar crédito sobre os custos barra despesas com transporte e alimentação dos empregados utilizados na exploração barra industrialização dos minérios explorados, cabendo à autoridade administrativa competente para os créditos e homologar a DECOMP até o limite apurado. Ok. Muito obrigada. Podemos votar? Eu só queria perguntar uma coisa para o Zé Adão, essa questão da retificação do DACOM. Tirante essa parte, que eu já conheço o entendimento, ele trouxe algum elemento de prova que desse para apurar esse crédito, não? Não, ele só falou do trimestre que era os créditos, mas não tem documentos. Não tem, tá. Não, porque a gente tem um posicionamento aqui da nossa turma que não é necessário retificar o DACOM se ele trouxer outros elementos de prova. Por isso que eu estou te perguntando. Sim, sim. Não tem esses elementos de prova, né? Não, eu não achei. Não, esse inclusive estava com vista esse processo, né? Justamente para ver isso. Eu dei uma olhada lá, mas não encontrei. Só encontrei que ele se refere ao trimestre anterior, imediatamente do corte de cabeça, não me lembro. Mas você entende que ele poderia ter feito até mesmo depois, porque tem o parecer normativo 2 de 2015 da Receita, né, da COSIT, que fala que se ele fizer, no caso de compensação, se ele fizer a retificação da DCTF depois do despacho decisório, mesmo antes do despacho decisório, pode ser analisada a questão da liquidez e certeza. Sim. Aqui no caso do extemporâneo, mesmo se ele tivesse feito fora do prazo, aí você aceitaria? Se ele tivesse trazido documentos para provar a certeza de liquidez desse crédito, eu tenho aceitado isso aí nos meus votos, fiz muitos votos assim. O contribuinte não apresentou o documento, nem não apresentou quando do despacho decisório, nem na manifestação de conformidade, mas ele traz no CARF aqui, eu apuro, já apurei crédito, tomei a liberdade de apurar o crédito e reconhecer. Então, na verdade, simplesmente ele só ausência de liquidez, né? E não especificamente pela ausência da retificação. Para mim, a retificação vai demonstrar a certeza de liquidez, né? Onde você apura o saldo a ressarcir ou compensar? É no DACOM. Então, mas o próprio aí, se o cara não retifica o DACOM, não há certeza de liquidez. Entendi. O parecer COSIT 2 de 15, ele fala também isso, que se ele retificar fora do prazo, tudo bem, pode ser analisado.
desde que ele junte provas da liquidez e certeza. Então, eu não vejo muita diferença entre esse parecer e a situação daqui, né? Porque, na verdade, é negativa porque ele não apresentou, não comprovou liquidez e certeza. Que a gente fechar com as declarações, a gente vive votando aqui nos processos de compensação que a simples retificação de declaração não comprova o indébito. Exatamente. Porque tem muitos recursos que vêm para a gente só com a defesa de que, poxa, eu retifiquei, então meu indébito está comprovado. Eu retifiquei antes do despacho decisório, então meu indébito está comprovado. E a gente diz que não, que só a retificadora não demonstra o indébito. A gente pede sempre documento. Então, parece aqui que fica 2 pesos e 2 medidas, sabe? Mas aqui ele nem retificou, hein? O que eu digo, então, mas o que a senhora está dizendo assim, se ele tivesse retificado, o seu voto seria por dar provimento nesse ponto? Ou precisaria ter também documentos de... Para mim, ele tem que retificar e apresentar os documentos da retificação. Então, mas aí sempre tem que ter retificação, né? Sempre tem que ter retificação. Se ele trouxesse só os documentos comprobatórios, você não No aceitaria. caso de DCTF, você vai encontrar muitos votos meus que eu não condicionei a retificação. Sim, não, mas no extemporâneo eu entendo que o senhor entende que mesmo trazendo a documentação, se não tiver a retificação... Não, extemporâneo não. Enquanto é extemporâneo, não entendo. Para mim tem que retificar, porque tem que ter o DACOM. Tá. A DCTF nem tanto, mas o DACOM, pelo menos, para demonstrar. Retificado, Além dos documentos, tem que retificar o DACOM. Retificar o DACOM. Ok. Porque no caso de DCTF, a DCTF é só a declaração de débito e crédito. Ali não está apurando crédito nenhum. Então, eu não vou precisar para fazer certeza de liquidez. A certeza de liquidez vai ser demonstrada, não é na DCTF, é demonstrada nos demonstrativos de apuração e nos DACONs. Eu acho até que recentemente o Andrada, na Câmara Superior, teve um voto nesse sentido na sua linha de entendimento. Na verdade, ele conduz desde sempre esse voto na Câmara Superior, doutor Andrada. Mesmo agora que ele não compõe mais, o voto, a não ser que mude agora que trocou a composição, mude, mas, se não me engano, era por maioria, né? Então, mas ele tinha esse entendimento de que tem que retificar o DACOM no crédito extemporâneo. As divergências todas são definidas assim lá. Eu já entendo que, mesmo no crédito extemporâneo, mesmo sem retificação do DACOM, se tivesse outros elementos de prova, eu poderia analisar o crédito, sim. Então, assim, a questão do ponto de vista do José Adão é esse, né? No crédito extemporâneo tem que ter, obrigatoriamente, a retificação do DACOM, de qualquer jeito. Não era o nosso entendimento. Verdade. Ok. Podemos votar? Doutora Ari? Eu vou votar pelas conclusões, porque eu entendo que o fato dele não trazer os documentos é que motivou a negativa do provimento. Eu não concordo que a apuração extemporânea só é admitida mediante retificação. Eu acho que, mesmo que não retificado da com documentos, é possível se verificar os créditos. Então, eu vou votar pelas conclusões. Ari, eu não sei se cabe esse tipo de conclusão agora, porque a gente está votando o que ele deu o provimento. Então, mas o que ele não deu não está no dispositivo. Então. É que eu não concordo com o texto, não tem como, né, discordar do texto. Porque ele não, por exemplo, se ele tivesse concedido não tem, porque ele também negou. Né? A gente negaria por outra razão, mas ele negou. Então a gente não. Mas o problema é que se a gente acompanhar, a turma vai estar acompanhando as razões do voto de negar provimento. Eu não concordo com o fundamento. Mas eu concordo com a conclusão. Mas aí é caso não de votação por conclusão, é caso de declaração de voto. Fazer uma declaração de voto, então. Não é, presidente? Porque a gente está submetido à votação só o dispositivo. Exatamente. E aí eu acho que caberia a declaração de voto. Tá bom, então eu voto com o relator, mas eu vou fazer uma declaração de voto. Maravilha. Beleza. Ok. Doutor Salvador? Eu concordo com a Ari nesse ponto. A dificuldade é justamente essa. Eu iria pelas conclusões também, mas como isso não faz parte da votação, porque ele negou o provimento, não está no dispositivo, né? Esse ponto.
O que está no dispositivo é o... É só o do transporte. É o sumo de transporte e alimentação. Então, assim, como eu não concordo com as razões, ainda bem que o Ari pediu declaração de voto, porque eu concordo com esse posicionamento. O problema é que isso vai ficar por unanimidade, né? Mas tudo bem. Vamos todos fazer a declaração de voto. O Ari coloca que representa todos. Coloca na declaração de voto. O Salvador vota comigo. Coloca na declaração de voto. Eu acho que todo mundo. Eu também. Pode colocar na declaração de voto que são 7 que pensam assim? Põe a posição da turma, de repente cita algumas coisas que a gente já votou. Jusilé também, Jusilé? Se todos concordarem, então, coloca na declaração de voto, se você puder, e que os outros 7 entendem que a questão é por falta de prova, que se tivesse prova, mesmo sem retificação do DACOM, poderia ser analisado o crédito temporâneo. Em relação ao crédito de transporte e de alimentação, eu divirjo. Eu entendo que não é isso. Diga aí, Marcão. Agora é sua vez. Eu estou lembrando desse caso que analisamos na última reunião, né, mês passado, que tínhamos ficado em um debate a respeito da questão de não constar no processo as razões da fiscalização a respeito desse assunto, do aproveitamento extemporâneo de crédito. Eu dei uma olhada aqui no processo, tem só o despacho decisório, aquela parte inicial, né? Aquela parte assim, para maiores informações, acessar lá o link adequado. E a partir de então, teve manifestação de inconformidade sem ter sido juntada, né? Não sei se tem aí uma informação fiscal a respeito, né? Um tipo de relatório da fiscalização acerca desse assunto, né? Para tratar dessa questão, dessa parte aí do aproveitamento extemporâneo, para a gente detectar qual foi a motivação de a fiscalização não ter acatado isso, porque se a fiscalização disse, olha, não acata porque não teve retificação, legal, aqui a gente afasta, porque fica só nessa questão preliminar aí, mas se a fiscalização foi lá, então apresenta aí os documentos que comprovem esse teu crédito extemporâneo, né? Aí ele apresenta, aí a fiscalização. Agora, eu verifico que você não tem direito, ou seja, além dessa questão aí preliminar, né, teria a parte lá do mérito da apuração do crédito dele. E isso não está aqui no processo, eu não verifiquei aqui, né? Apesar despacho eletrônico. Mas no despacho eletrônico, geralmente porque tem lá... No próprio despacho eletrônico ele foi intimado a apresentar o DACOM. Ele não apresentou o DACOM e o fundamento foi esse. E na DRJ também, o fundamento foi esse. Isso que eu colocar. Geralmente a DRJ relata, né, quando tem motivos a mais. Geralmente tem no relatório da DRJ que eles têm acesso direto, né, a parte do despacho que é enviado para conferência online do contribuinte. Eu estou lembrando aqui da questão do mês passado, que ali, logo depois do despacho decisório, tem uns arquivos, né? Que são anexos do despacho decisório. É esse caso, Marcão? É isso mesmo, porque olha só, o despacho decisório está lá na página 4, né? Está lá. Aí ele tem um textinho lá embaixo, diz assim, ó, para informação sobre análise do crédito, detalhamento da compensação efetuada e identificação dos perdecomptes, né? Aí fala aqui, ó, consultar o endereço, papapá, onde encontro perdecomp, aí perdecomp e despacho decisório, né? E não tem aqui essa informação, né? Pelo visto, parece que não está completo. Tem 2 telas em seguida, né? Uma relacionando esse análise do crédito, mas só trata de informações relacionadas ao CNPJ, né? O número do CNPJ, o número do Perdecomp, qual o número do despacho decisório, que está na página seguinte, e na outra, os débitos, só a relação dos débitos compensados. Mas tem o PDF? Não tem nenhum relato da fiscalização aqui. Aí tem uma manifestação de conformidade que ele começa a falar, mas de onde é que se extraiu isso? Ele está contestando alguma coisa, né? Inclusive essa parte extemporânea. Aí eu dei uma olhada, não tem nada aqui para a gente chegar, que a fiscalização disse. A fiscalização, qual foi a razão de você não ter acatado esse crédito extemporâneo? Né? Então, é isso que a gente tinha
detectado na última reunião se teria ou não essas razões da fiscalização para poder a turma aí concluir adequadamente acerca dessa parte aí da análise do crédito. Aí ficou complicado aqui de dar prosseguimento, né? Então, Marcão, mas teve algumas vezes que aconteceu isso, e logo depois do despacho decisório tinha o nome de alguns arquivos em PDF, né? Uhum. E que esses arquivos em PDF não constavam dos autos porque estavam nesse onde encontra aí da Receita Federal. E aqui não é o caso, né? Tem esse nomezinho de PDF? Não tem, né? Não estou vendo. Eu estou acreditando, né? Eu queria que até o doutor Ari desse uma olhada, que parece que não está completa esse conjunto de informações, né? Que estão lá onde eu encontro Perdecomp, análise do crédito, parece que não está completa aqui no processo. É porque as partes e a DRJ têm acesso, a gente não tem, né? É. Então eles conversam sobre isso e a gente não tem acesso. O que parece nesse caso, não dá para saber porque não tem os documentos. Antes do despacho decisório, teve um batimento eletrônico aí. E não encontraram a DACOM. Ou encontraram a DACOM, ou o batimento eletrônico encontrou informação inconsistente na DACOM. Aí eles mandaram uma intimação para ele retificar a DACOM. Talvez nessa intimação constasse alguma coisa a respeito desses créditos que não constavam na DACOM. E aí ele não retificou e ele achou que os créditos estão comprovados e pronto. Então, está incompleto mesmo, Marcos, você tem razão, mas essa intimação anterior a gente não sabe se tem alguma relação com esses créditos extemporâneos. Não dá para saber. Sem acesso. Não, mas ele... Deixa eu ver a manifestação de conformidade, porque senão ele falaria, né, que eu trouxe documento. Ele não fala. Então, ele não trouxe documento. Eu acho que é como o Zedão disse, né? Não tem documento nenhum nos autos. Não tem, ele não trouxe documento, não. De onde saiu esse crédito extemporâneo, eu não sei. Talvez ele tenha alegado para jogou verde para ver se colhe maduro. Mas aí alega, aí a DRJ analisa, não é isso? A DRJ apreciou. E a gente aqui também está apreciando, inclusive está sendo aqui uma questão bastante polêmica, né? Porque está escrito aqui, glosa do crédito extemporâneo. A autoridade fiscal valeu-se de interpretação equivocada, discorreu sobre os motivos que a levaram a não contabilizar tempestivamente o crédito. Mas onde está que a fiscalização valeu-se de interpretação equivocada? É justamente isso. A gente não tem acesso ao que a fiscalização falou, o que ela disse. Porque ele colocou aqui, e que, embora não tenha declarado tais importâncias nos DACOM, apropriou-se desses créditos dentro do prazo prescricional. Ou seja, a fiscalização em algum momento falou para ele, olha, você não comprovou isso aqui. Ele está dizendo que sim. Né? É uma pena que o CAF não tem acesso a essa partezinha aí, né? Mas a gente não precisaria mais ter se tivesse tudo aqui dentro do processo. Né? Vocês acham melhor, então, pedir para juntar, baixar uma diligência para juntar esses documentos anexos? Acho que não, porque a DRJ já analisou e mandou para a gente. No recurso voluntário, ele já falou sobre o caso. A gente está se manifestando. Eu acho. Porque pelo que eu entendi aqui, ele... Que aí a gente vai abrir uma discussão. Gente, o despacho decisório, a DRJ citou no relatório, e o despacho decisório tem bastante conteúdo. É esse despacho decisório que não está juntado? Não, ele não sei de onde O despacho decisório, Semir, se você der uma olhada lá na página 4, não tem nada escrito nele, é só aquela parte disso. Aí, realmente, porque no relatório da DRJ tá compilado um trecho do despacho. No relatório fiscal, parte integrante do despacho decisório de folha 10, consta a fundamentação da autoridade fiscal para indeferir o pedido de ressarcimento e homologar parcialmente as DECOMPs. Não tem relatório. E parece que é um relatório bem grande, porque a DRJ copiou aqui só o item 19 para frente. Não tem esse relatório aqui, não. Então... A folha 10 tem só a tela inicial lá do despacho decisório, não tem. Justamente nesse localzinho aqui, nesse menu, né, que tem no despacho decisório, vai lá, né, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu onde encontro opções Perdecomp, item Perdecomp despacho decisório, lá tem esses arquivos, né, que é lógico que a recorrente tem acesso,
para poder se manifestar, e a DRJ também teve acesso para analisar, já que isso não está aqui no processo. Eu acho que tem que juntar esse relatório, sim, ele parece enorme. Tem item 332. Ele é grande, esse relatório fiscal, é melhor juntar mesmo. O que pode ter acontecido é que às vezes esse relatório está em outro processo, né? Pode ser. Né? Acho Às vezes que são processos conexos. Acho que aqueles relatórios que ficam lá só eletronicamente lá no site da Receita, que só as partes acessam, isso não vem para o processo. A gente já baixou a diligência várias vezes para juntar isso. Sim, é verdade. E de fato, essa parte aí você viu aqui um ponto importante. O relatório da DRJ cita o relatório fiscal com vários parágrafos copiados aqui, né? E tem muitos itens, né? Parece ser grande o relatório. Eu não estou aqui concluindo assim que seria essencial em todo caso, porque tem caso que não é essencial mesmo ter esse relatório. Mas nesse caso aqui, a gente chegou a uma questão polêmica que tem a ver com o aproveitamento de crédito extemporâneo, né? E, para mim, se torna essencial saber o que a fiscalização falou disso, a respeito disso, para poder chegar aqui no meu voto. Eu posso até já dizer o que eu acho a respeito disso, né? Eu concordo com você. Eu entendo que não há necessidade de sair retificando da Conde, mas tem que provar esse crédito e tem que provar que não houve aproveitamento e duplicidade. A maneira básica de provar que não houve aproveitamento e duplicidade seria por meio de retificação. Pronto. É mais fácil, é o meio mais fácil para a recorrente comprovar isso. Mas se não teve essa retificação, fica mais complicado. Aí tem que provar. Esse não aproveitamento. Mas você tem razão. O relatório tem que constar, pelo menos para a gente saber o que a fiscalização achou lá, né? É interessante mesmo. Eu concordo com você. Eu não sei se estava na minha vez de votar, eu até esqueci. Mas eu não sei se os demais mantêm o voto agora, se querem voto por diligência. Sim. Eu acho que tem que ter diligência. Então, vamos reiniciar? Vamos. Doutor José Adão, o doutor mantém seu voto? Sim. Tá. Então, o doutor José Adão está mantendo o voto, que é por provimento parcial. Doutor Ari? Então, eu vou abrir divergência, propor uma resolução para que seja juntado aos autos o relatório fiscal referente a esse processo. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho o Ari, a divergência. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Vou acompanhar a divergência também. Obrigada. Doutora Semiramis? Vou acompanhar o voto pela diligência, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanha a divergência, presidente. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanha a divergência. Muito obrigada. Eu também acompanho a divergência. Doutor Marco Antônio, o senhor poderia fazer... Posso sim. Inclusive, já tenho um voto já preparado para esses casos. Ótimo. Obrigada. Então... Você que fez os outros. Encerramos a votação do item 19, que foi por maioria de votos, pela divergência, não, pela diligência. E quem vai fazer o voto vencedor é o doutor Marco Antônio. Passamos agora ao item 21. Doutor Ari, o senhor acha que dá para fazer o item 21? Acho que dá. Eu não sei se vai gerar algum tipo de discussão. Ele não é complicado, ele é volumoso. Mas eu acho que dá para fazer rápido. Ou o senhor prefere o 22? Tem o 21, 22 e 26. Seria um motivo para a gente... justificável para a gente pular aqui algum. O senhor quer escolher o mais simples? Deixa eu ver. Pode ser deixa eu ver o 22. Eu acho que o 22 é bem mais simples. Tem um embargos aqui. Esse 23 é um embargos. Ele é rápido. O 23 não, foi retirado. Foi retirado de pauta. Só falta o 21, o 22 e o 26. O 26... Começa amanhã, né? Ficou deslocado. Então, o 26, ele é... O 26 não é amanhã, não. Do 26 até o 34? Os outros são. Os outros. Então, o 26, junto com os outros, até o 34 da manhã, são todos iguais e são bem simples. Eu não sei se pode trazer os de amanhã para hoje, a gente já vota 26 a 34. Eu acho melhor a gente votar o 22, se for possível. Então, tá bom.
Posso anunciar? Pode. Então, em razão do tempo exíguo, nós passamos para o item 22 da pauta, cuja recorrente é a EBT, Empresa Brasileira Termoplástica, e o 21 fica para amanhã, dia 25 de maio. O item 22, portanto, EBT, de relatoria do doutor Ali. Doutor Ali, a palavra é sua. O processo está na pasta. Esse aqui é simples, sim. Deixa eu lembrar, faz tempo. Tratam os presentes de auto de infração que formalizou penalidade relativa à multa isolada, lá da compensação indevida, considerada não declarada. Esse aqui é só um auto de infração para lavrar a multa isolada. Então, está lá que o despacho decisório exerado no processo administrativo, onde se analisou as compensações, fundamentou a aplicação da penalidade constante nos processos. Então, basicamente, aí está a relação dos processos com as decompos que não foram declaradas. E isso aqui é pedido relativo a crédito de terceiros, que era uma ação judicial que um terceiro tinha, aí ele cedeu para um outro, esse outro cedeu para a recorrente aqui, então ele diz que ele tem direito, mas não tem, porque crédito de terceiros é vedado por... Está lá, artigo 74, o sujeito passivo será considerado não declarada a compensação nas hipóteses em que o crédito seja de terceiros. Tem uma previsão legal para isso. Esse é a delegacia de julgamento julgou também as declarações não declaradas. Aí ele veio em recurso voluntário e trouxe matéria estranha ao processo. Entendi eu que é matéria estranha. Está aqui. Inconformado, o impugnante apresentou recurso voluntário, em síntese, repisa os argumentos apresentados em impugnação e ainda defende a legalidade e procedência das compensações declaradas. O que ele faz aqui, ele não se volta contra a aplicação da multa. Ele aqui tenta discutir por que o crédito dele é válido. E o crédito dele já foi discutido lá nos processos de compensação, nos processos que analisou as declarações de compensação. Então, para discutir o crédito, ele teria que discutir nos processos que analisou as declarações de compensação. Como ele está discutindo isso aqui e não está discutindo a penalidade, eu estou dizendo, no final, o seguinte: conclui-se que não cabe nestes autos a discussão a respeito do mérito das compensações de sua legalidade, e sim apenas e tão somente a discussão sobre a imposição da penalidade. A recorrente não apresente seus argumentos trazidos no recurso voluntário nenhuma discussão sobre a imposição de penalidade, limitando-se a tecer ilações relativas ao mérito das compensações apresentadas. Por todo exposto, não conheço do recurso apresentado, porque é matéria completamente estranha ao processo. É meu voto, presidente. Ele não discute nada da multa? Esse processo é da multa, mas aqui ele não está discutindo a multa. Ele está dizendo que a compensação é válida. Ele está explicando por que o crédito dele é válido aqui. Não, é porque você falou que repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação. Sim. E mas na na impugnação, ele fala a mesma coisa na sede de impugnação. Ele não discute a multa. Ah, tá. Porque essa multa é por causa de falsidade, né? Aquela do artigo 18 da 10833, né? Tem uma representação penal. Uhum. Mas a DRJ conheceu? Que estranho, né? Sim. É verdade. Bom, mas ela conheceu e disse que o crédito não é válido. E aqui, se tem uma legislação que diz que não é válido, como é que E aqui esse processo é de multa, nem tem como analisar o crédito, não tem nem documento aqui sobre o crédito. Mas no recurso voluntário ela vem dizendo que é válido porque a ação judicial é válida e tudo mais. Aqui tem que discutir a multa, mais nada. Mas tinha uma ação judicial que autorizava a compensação, só que não havia tramitado julgando. Não, e nem era dele. Era de terceiro.
Nem era dele a ação. Ele foi o terceiro na ordem de cessão de crédito. Além de não ser dele, ele comprou de alguém que não era parte da ação. Muito enrolado. E ele disse que essa cessão é válida porque está registrada em cartório e tudo mais. Mas não adianta, não é aqui o veículo para ele discutir isso, é no processo de compensação lá. Esse é meu entendimento. Bom, vamos lá. Ok. Então, a proposta do relator é não conhecer do recurso. Sim. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco? José Adão? É do Com doutor Marco? relator. Com relator. O relator, desculpe. Eu vou copiar de novo, porque acho que deu uma interferência aqui. Doutor José Adão? Com relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário, e com isso, nós encerramos a sessão dessa tarde, do dia 24 de maio de 2021. Eu peço, por favor, que encerrem as gravações. Aqui está encerrado.